que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Graça e paz, meus amados, como vocês estão também? Eu me chamo David, estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra, um programa abençoado em que todas as terças-feiras de 1h10 a gente está aqui compartilhando da Palavra do Senhor, aprendendo mais da Bíblia Sagrada, tá certo? Desde já eu queria fazer uma breve oração. Feche os teus olhos, você que está em casa, em nome de Jesus. Obrigado, Deus e Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento abençoado, Senhor. Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Nos ensina a Tua santa e poderosa palavra nesta tarde, Pai. Nós Te agradecemos e Te rendemos toda a honra e toda a glória. Em o nome de Jesus, todos os ouvintes dizem amém. Amém, pessoal. Eu me chamo David, como falei, eu sou secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. E o nosso templo se localiza ali próximo ao hospital, antes do hospital, ali na principal, ao lado do mercadinho de Socorro Rangel, certo? E eu tô aqui na presença do nosso querido pastor Roberto Soares. Dá um alô aí ao pessoal, pastor. Olá, pessoal, graças e paz, boa tarde, é um imenso prazer estar junto com vocês, mais uma vez nesse programa Vida na Palavra, né? E hoje o programa está muito bom, uma palavra específica para nos abençoar, e tem mais gente conectada, né, David? O pessoal lá de Brejinho também está conectado, alguns aí que já estão conectados aí, deve estar também passando um alô aí para eles. Amém. Tem a irmã Divaneide, lá de São Vicente, pastor. A irmã Divaneide, o pessoal de São Vicente sempre conectado conosco, né? Aldeane também, Luciene e Luciano, lá no sítio Logradouro também sempre conectado conosco. Irmã Juliana, a irmã que recebeu um milagre, uma cura extraordinária lá na igreja. Inclusive o pastor vai dar um aviso aqui, extraordinário. Irmã Eusimere também conectada também. Irmã Branquinha Elisânia, ela e a mãe dela conectada, amém, irmã. Janileide lá em Brejinho, pastor, também o pessoal de Brejinho conectado, como o pastor disse. Irmã Elisa, Morgana, Marilene, a paz, irmãs. Tá bombando, a audiência hoje tá boa, pastor. Amém, glória a Deus. Então vamos começar, né, com essa palavra abençoada. David já orou e hoje a palavra se encontra no livro, a leitura hoje é no livro de Marcos, capítulo 4. E o tema da mensagem é Jesus acalma a tempestade, que é o próprio tema que está escrito aí do versículo 35 em diante. Dá tempo aí, eu convido você a abrir sua Bíblia, para que você possa também estar acompanhando a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é salvação para as nossas vidas. E o tema dessa mensagem, Jesus acalma a tempestade, ela traz uma reflexão espiritual, né, para a nossa vida. E abre muito os nossos olhos espirituais para que a gente possa saber lidar contra a opressão, né, maligna, né, a obra maligna, a obra das trevas. Então, dentro desse contexto, antes da gente ler, eu queria explicar um pouquinho o que foi que aconteceu. Jesus, ele tinha saído de uma região para outra região, onde ele estava pregando o evangelho, evangelizando, e a Bíblia diz que ele foi atravessar de um lugar para outro, só que no barco, né? No caso, foi atravessar essa travessia no mar. E diante de uma situação e uma tempestade que aconteceu, os discípulos começaram a ficar apavorados, amedrontados, né? Assustados. E ali eles ficaram inquietos. Todos pensaram que iam morrer e correram não, né? Porque estava no barco. Jesus, segundo a Bíblia, Jesus estava dormindo lá na polpa. E os discípulos ali se preocupados, achando que eles iam morrer, rapidamente eles despertaram o Senhor, né? Despertaram o Senhor, Jesus se acordou, eles ficaram apavorados. Então esse é o contexto, porque houve uma grande tempestade, né? E eles ficaram ali tudo com medo de perder sua própria vida. E ali onde eles foram e despertaram Jesus. Então dentro desse contexto a gente encontra muita revelação e muita orientação
para as nossas vidas. Verdade, pastor. Ô pastor, já entrando aqui, né? Tem um versículo, pastor, aqui do contexto, a gente vai ler bem direitinho. O texto que a gente vai meditar é do versículo 35 ao 41. Do livro de Marcos, né? Marcos, 35 ao 41. Então, aí tem um versículo 38, só para eu frisar aqui rapidamente, diz assim: E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O interessante, pastor, é que quando eles acordam Jesus, eles não pedem ajuda a Jesus. Eles perguntam: Senhor, o Senhor não se importa que a gente está perecendo, que a gente está morrendo? O Senhor não está se importando com isso? Ou seja, na verdade eles não pedem nem ajuda a Jesus, eles questionam Jesus. E é isso, pastor, que muitas vezes está acontecendo hoje em dia, no dia a dia. Muitas pessoas não estão pedindo ajuda a Jesus, estão questionando Deus. Não estão pedindo ajuda. Deus me dá força, Deus me dá sabedoria, Deus age. Não, eles questionam: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ô pastor, e essa palavra é muito forte, porque quando a gente olha para os discípulos de Jesus, a gente julga muito. Por que os discípulos fizeram isso? Mas muitas vezes a gente está fazendo pior ou do mesmo jeito, a mesma coisa. Então, querido ouvinte, para você que está aí, situação difícil, todo mundo passa por aflição, por tempestade, por tribulação, mas não é a tribulação que vai vir, é o jeito que você vai se comportar diante do problema, diante da tribulação. Justamente. Né, pastor? É interessante, David, que nesse texto, né, que eu achei bastante interessante, o versículo 35, que diz assim: Jesus, antes dele atravessar o mar, né, diz assim: passamos para outra margem. Passamos. Ou seja, tudo que Jesus fazia, ele fazia com fé. Ele declarava com fé antes de acontecer, né? Porque o que é que eu entendo? Passamos. Eles tinham que entrar no barco para passar essa margem. E na vida a gente sabe que tudo pode acontecer. Por exemplo, você vai uma viagem, né? Você vai uma viagem, vamos supor, para Recife. E você sabe que algo pode acontecer, um acidente, alguma coisa pode acontecer. Você está sujeito, né? Como Jesus sabia que algo poderia acontecer, que realmente aconteceu. E não aconteceu uma tempestade? E qual era o propósito daquela tempestade? Não era matar eles? Olha as revelações chegando aqui. Porque a Bíblia é um livro revelado. Nós aprendemos à medida que estudamos e o Espírito Santo vai nos ensinando. Então, quando Jesus diz passamos, ele já estava profetizando uma viagem tranquila. Isso. Ele estava declarando, ele estava determinando. Entendeu? Ele sabia, porque uma coisa interessante, David, quando eles foram atravessar o mar, né, que veio aquela tempestade, muitas pessoas olham isso com o olho natural, como se fosse só foi uma tempestade. Mas deixa eu te perguntar, você já parou para pensar o que estava por trás dessa tempestade? O que estava por trás? Será que não existia uma força maligna usando aquela tempestade para tentar matá-los? E com certeza existe, porque no texto você vai ver que Jesus no final repreendeu a tempestade. Mas na verdade ele não estava só repreendendo a tempestade, ele estava repreendendo a força que estava por trás, causando aquela tempestade e aquela ventania para tirar a vida deles. O pastor, e é tão interessante como eles disseram, né? Não te importa que pereçamos, ou seja, eles estavam prestes a morrer mesmo ali. Prestes a morrer. Pastor, eu sei, o senhor está dizendo isso, mas o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque isso é uma lição de vida para sabermos nos comportarmos com as situações e os vendavais ou vento que vem contra a nossa vida. Porque nessa situação aqui era uma tempestade, o diabo usando uma tempestade para tirar a vida de Jesus e dos discípulos que estavam no barco. Mas eu não sei que tempestade você tem vivido ou está vivendo nesse exato momento. E será que essa tempestade que você não está vivendo é um vento contrário usado pelo diabo, por Satanás, para tentar destruir a sua vida ou causar algum dano? E nesse relato, David, Jesus nos ensina como nos comportar quando situações acontecem sobre a nossa vida para tentar nos destruir. Isso.
Isso. Entendesse, David? É por isso que a palavra de Deus é a revelação, para que a gente possa estar protegido por Deus. Porque a fé é assim, David, não é só esperar que Deus faça, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, lembrando aqui, quando Jesus disse no versículo 35, ele disse, passamos para outra margem, ele estava determinando, declarando, disse, passamos. Ou seja, imagina que tu vai daqui para Recife, voltando à história que eu estava dizendo. E tu vai e diz, Senhor, eu oro ao Senhor, para que essa viagem seja tranquila, na ida e na volta. E eu declaro pela minha fé, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, uma viagem tranquila. Passamos de Itapetim para Recife e nada de mal nos acontecerá. Então, nessa palavra liberada, a Bíblia diz que a boca tem poder de vida ou de morte. Você já está liberando vida. Isso. Para que todas as circunstâncias ou forças contrárias que vier contra você caia por terra. Foi justamente isso que aconteceu. Por que, David, os discípulos se apavoraram? Né? Quando viram aquele vendaval, eles ficaram inquietos, eles ficaram nervosos, eles ficaram com medo da morte. Né? Diz aqui no versículo 37, ora levantou o grande vendaval, e as ondas o arremessavam contra o barco, de modo que estava a encher-se. E Jesus estava onde? No versículo 38, na popa, lê aí, David. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Sobre a almofada, na minha versão diz, ou travesseiro, né? Por que Jesus estava dormindo? Porque ele estava confiando que tudo ia dar certo. Porque ele já tinha declarado lá atrás. Porque ele já tinha declarado já atrás. E o diabo não podia tirar a vida dele. Olha que interessante, trazendo isso dentro de um contexto para você que vive hoje. Né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente declara, aquilo que a gente profetiza. O que é que representa Jesus dormindo, David? Justamente ele descansando. Mas às vezes a pessoa dele estava descansando fisicamente também. Mas o maior descanso dele era a confiança em Deus. E hoje, essa tarde, nós estamos trazendo uma palavra para te ensinar a confiar e depender de Deus. Entendeu? Ou seja, tudo na sua vida você precisa depender de Deus. Seu emprego você precisa depender de Deus. Sua saúde você precisa depender de Deus. Sua respiração, sua vida, a força nas suas pernas para andar. Tudo que você tem, tudo que você é, você precisa depender de Deus. É forte, pastor. Pastor, interessante, né, que a Bíblia cita que quem despertou Jesus não foi a tempestade. Justamente. Foi os discípulos. Ou seja, Jesus, mesmo diante da tempestade, mesmo a Bíblia citou que a água estava entrando dentro do barco. Ou seja, a água também estava topando em Jesus. A tempestade, a ventania balançava o barco para um lado ou para o outro. E Jesus não estava no barco, ou seja, Jesus também estava sendo balançado para um lado e para o outro. Mas isso não despertou Jesus. Justamente. Isso não tirou Jesus do descanso. Ô David, e no versículo 38, quando os discípulos disseram assim, o Senhor não se importa que a gente venha a perecer? O que é que estava na mente deles? Que eles iam morrer. Isso. Enquanto Jesus confiava, porque assim, a gente tem que se espelhar em Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. Nós recebemos ele como Senhor da nossa vida. Então no versículo 38 ele diz, os discípulos com incredulidade disseram assim, o Senhor não se importa que a gente venha a perecer? Ou seja, na mente deles havia o quê? Falta de confiança. E eles achavam que ele ia morrer, mas na mente de Jesus havia o quê? Tranquilidade, paz. Jesus não estava inquieto, ou seja, ele estava tranquilo, ele estava confiante. Aí talvez alguém diga assim, mas Jesus não era Deus, era ele. Não, Jesus é Deus, só que ele estava na terra como um ser humano, como a gente. Ou seja, ele estava sujeito também. O próprio diabo não tentou ele lá no deserto, né? E ele poderia ter caído, mas ele optou em não cair, não ceder à tentação do diabo. Mas aí os discípulos eles ficaram apavorados e disseram assim, o Senhor não se importa que a gente está perecendo? E no versículo 39, Jesus ele se desperta, né, lá, e a Bíblia diz que ele toma uma atitude, que é o que devemos fazer. Eu não sei qual é o vento que você que está me ouvindo está passando. Porque como eu disse aqui, David, o vento nesse exato momento era o quê? Uma tempestade. Mas o vento que você pode estar passando pode ser outra situação. Pode ser na área financeira. Na saúde. Pode ser na saúde. No casamento, pode ser no casamento.
familiar, pode ser uma situação com o seu filho. Aí eu te pergunto, a Bíblia diz no versículo 39 que Jesus, quando ele se despertou, o que foi que ele fez? Ele repreendeu a tempestade. Mas por que, David, Jesus repreendeu a tempestade? Porque ele entendia que ele via pelo Espírito, ele entendia que existia uma força maligna por trás daquela tempestade, tentando tirar a vida deles. E Jesus tomou autoridade sobre aquela tempestade. É isso que nós, conhecedores da palavra, cristãos, que temos a palavra de Deus, precisamos fazer. Quando uma situação vem, você já pensa assim, segundo as Escrituras, isso é um vento. Só que é um vento contrário. Ô pastor, tem pessoas que passam por situações desagradáveis, aí dizem assim, é Deus que está mandando. Mas a gente vê aqui que o próprio Jesus não ia repreender Deus. Justamente. Jesus não ia lutar contra Deus. Então ele entendeu que aquele que queria matar, né? Porque às vezes, tipo assim, está acontecendo alguma coisa, a pessoa às vezes só olha pelo lado natural. Mas existem forças espirituais contrárias que tentam, né? Uma pessoa que está em casa sofrendo, com depressão, cheia de tristeza no coração. Existe uma força espiritual maligna. Por quê? Tentando colocar ali ideias, pensamento, tristeza, para que aquela pessoa desista da vida, para que ela possa tirar a sua própria vida. Então quem é que veio para matar? Segundo João capítulo 10, versículo 10. Segundo a Bíblia foi segundo Satanás, a Bíblia, né? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então existe. E o que eu estou ensinando hoje aqui, segundo as escrituras sagradas, é que a gente venha tomar um posicionamento entendendo que o que está por trás dessa situação é uma obra maligna. Pastor, eu estou entendendo que o que esse evento, que o que está acontecendo é uma obra maligna. Mas o que é que eu faço? É justamente isso que você precisa entender. O que é que você vai fazer? Você vai usar a sua fé no nome de Jesus. O nome de Jesus tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. Quando a Bíblia fala de serpentes e escorpiões, ele está tratando de demônios, ações malignas. Demônios não é só necessário você ver, não, mas tudo aquilo que está como um vento, né, atrasando, atrapalhando, são obras malignas. E diante disso, o que você deve fazer? Tomar autoridade sobre esse mal. Assim como Jesus ergueu no versículo 39 e repreendeu aquele vento, e ele disse aquieta-te, ou em outras versões cala-te, e outras versões diz aquieta-te, ele repreendeu aquela força contrária que estava naquele vento. Da mesma forma, nós não estamos passando por um furacão ou um vento como uma tempestade em alto mar, mas estamos passando, parafraseando, em tempestades da vida. E o que é que eu devo fazer? Repreenda. Tome autoridade sobre esse mal que está por trás. Né? Você está aí com sua empresa quebrando. Existe uma força maligna tentando quebrar a sua empresa. Né? Existe uma força maligna querendo colocar essa depressão em você. Existe uma força maligna querendo colocar essa doença em você. Existe uma força maligna querendo acabar com a sua família. Existe uma força maligna querendo acabar com a vida do seu filho. Existe uma força maligna ali querendo causar situações no seu casamento. Às vezes a pessoa vai lutar no natural. Né? Vá para o seu quarto e estenda a mão e diga: eu tomo autoridade contra esse vento. E assim como Jesus repreendeu aquela tempestade e ordenou que ela se aquietasse, eu ordeno na autoridade do nome de Jesus que esse mal cesse e que esse vento passe em nome de Jesus. Eu tomo autoridade no nome de Jesus Cristo. É por isso que muitos crentes estão perecendo, David, porque eles veem as situações acontecendo, eles aceitam aquilo como se fosse Deus que estivesse fazendo aquilo. Mas Deus não é o causador do mal. Deus não criou o mal. Deus criou, sim, Lúcifer, né, que era um anjo de Deus, e foi ele que se rebelou. Foi ele que optou. Foi ele que escolheu ser contra Deus. Foi ele que pecou. Deus não tem nada a ver com a maldade. Deus não tem nada a ver com o pecado. E aquelas pessoas que ficam culpando a Deus: e por que existe isso no mundo? E por que tem aquilo? E por que fome? E por que terremotos? Será que Deus não está vendo? Mas eu te pergunto, isso é Deus que está causando? É o próprio diabo.
E as pessoas que estão sendo influenciadas por ele. E as pessoas querem culpar a Deus de uma conta que Deus não tem nada a ver. Isso. Deus está providenciando a solução, mas muitas pessoas não querem acatar a solução que Deus está providenciando. E a primeira solução que Deus providenciou foi dar o seu Filho Jesus para morrer por todo aquele que crê, para que não venha perecer, mas que tenha a vida eterna. Então, David, assim como Jesus tomou autoridade, que ele diz aí, lê para mim, David, o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, no momento que Jesus tomou autoridade, aquele vento aquietou. Aí eu te pergunto, isso é normal? Por que aquietou? Porque a força maligna, o que estava por trás daquele vento, entendeu que Jesus tinha dado uma palavra com autoridade e ele teria que se submeter. Então nós que servimos a Deus, quando tomamos autoridade sobre situações e damos uma palavra no nome de Jesus, porque é no nome dele que a Bíblia diz: todo joelho se dobrará, né? O inferno não aguenta o nome dele, que tomamos autoridade, paralisamos, repreendemos aquela força contrária no nome de Jesus. O diabo conhece o nome de Jesus e ele vai ter que parar, ele vai ter que cessar, ele vai ter que desistir, né? Então é uma reflexão assim, David, que traz assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso e quantas pessoas não estão perdendo por falta de conhecimento das Escrituras. Ô pastor, tem pessoas que conhecem até a palavra, mas não praticam, né? Inclusive, Justamente. a gente até vê que o próprio Jesus estava no barco. Mas enquanto Jesus não abriu a boca e repreendeu, a tempestade não parou. A tempestade estava ali, mesmo Jesus estando no barco. Aí tem pessoas que dizem: não, mas Jesus está no meu barco, Jesus vai cuidar de tudo. Interessante que quando tu diz aí Jesus estava no barco, significa que estava dentro da tribulação também. Isso. Às vezes a pessoa diz: ah, só acontece comigo. Se aconteceu com o próprio Jesus, rapaz. Verdade, pastor. Agora a questão é como eu vou me comportar diante dessa tribulação. Aí eu te pergunto: pastor, o senhor passa... Se alguém me perguntar: o senhor passa tribulação? Passo. Todos nós passamos por tribulação. Todos nós somos pressionados dos quatro cantos, irmão. Mas aí o que é que eu botei no meu coração? Eu não desisto. Pastor, o senhor tem falha? Tem, mas eu não desisto. Isso. Desse jeito. Aquele que pegou no arado não pode mais olhar para trás. Entendeu? Então Jesus disse: aquiete. E eu acho interessante, David, que quando a gente lê, a gente entende assim que Jesus estava lá gritando, desesperado, mandando o vento parar. Não, ele falou tranquilamente. Ele disse assim, no versículo 39. Ele disse assim, ó: cala-te, aquieta-te. Eu imagino Jesus fazendo assim, ó: se aquieta, rapaz, se aquieta. E o diabo reconhecia aquela autoridade, né? Porque a autoridade vem no nome de Jesus, vem pelo próprio Jesus. E no versículo 40 diz: ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa palavra tímido significa medrosos. Por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Não aprenderão a confiar, não? O pastor é muito forte, pastor. Porque imagina aí, tem muitas pessoas que conhecem a palavra, né? Mas não confessam a palavra. Não falam, não repreendem a situação. Aí dizem: não, Jesus está no barco. Mas, irmão, você tem que abrir a sua boca e falar. Porque Jesus estava no barco dos discípulos. Mas a tempestade veio mesmo com Jesus estando no barco. Eles tinham que ter feito o quê? Falar. Eles tinham que ter mandado a situação acabar, mandar o vento cessar, mandar a tempestade cair por terra. Eles tinham que falar, mas eles não estavam falando, pastor. Jesus estava no barco dele, estava, mas faltava eles falar a palavra, faltava eles confessar a palavra. Ou seja, irmão, Deus ele quer o seu bem, Deus quer o bem da sua casa, mas às vezes você tem que abrir a sua boca e mandar o mal sair, mandar a situação ser resolvida, mandar a enfermidade largar, acabar, cessar, mandar a cura, reivindicar a saúde, né, pastor? Você tem que abrir a sua boca, usar o nome de Jesus, irmão. A gente tem um nome poderoso de Jesus e muitas vezes nós não estamos usando. Tá a tempestade e nós só estamos olhando, tirando água do barco, Não, manda a tempestade se aquietar. Não é assim, pastor? Justamente interessante, David, aqui que a gente tá chegando na parte final já.
entender que isso aqui foi um vento contrário. Mas o que eu quero colocar aqui, que você venha refletir sobre isso, é que esse vento contrário, existia uma força por trás disso. E essa força não era Deus, era justamente o inimigo. Nós temos um adversário, David. Mas o problema também, David, é muitas pessoas terem medo do adversário. Eu não tenho medo do adversário. Quem é meu adversário? Meu adversário não é pessoas. Eu não tenho nenhum ressentimento contra ninguém. Meu coração está em paz. O meu adversário é justamente o diabo, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Não é? Então, às vezes a pessoa fica lá, mas eu tenho medo dessas coisas. Não precisa. Por quê? Porque nós carregamos o nome de Jesus. E outra coisa, no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos uma nova criatura, algo aconteceu dentro de nós. Nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos nova criatura. E a Bíblia diz assim, David: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E o que é que está no mundo? É justamente o diabo, o teu inimigo, aquele que quer roubar a tua alma. Então fica com essa palavra, que essa palavra venha estar dentro do seu coração. Que você venha praticar, que você venha agarrar de todo o seu coração e que o Espírito de Deus venha abrir seus olhos espirituais cada vez mais. Então, estamos chegando no final do nosso programa e eu queria aqui deixar aqui os avisos da nossa programação dessa semana para todas as pessoas que têm nos acompanhado. Nesta terça-feira nós vamos ter na nossa igreja a Noite das Maravilhas, que é só específico para mulheres. Então, às 19 horas na igreja terá um culto chamado Noite das Maravilhas. Hoje, né? É hoje, né? Hoje não é terça? Onde todas as mulheres da igreja, e você que é convidada, possa fazer presente lá na igreja a Noite das Maravilhas. E lembrando também que nessa quinta-feira nós teremos um culto específico, que é um culto diferenciado, que nós fazemos uma vez por mês, chamado Culto de Cura Divina. Eita, então, glória! Se você tem um problema, se você tem uma enfermidade e deseja, que Deus, porque se alguém dizer assim, eu não acredito nessas coisas, pastor, homem nenhum da terra tem poder de curar, realmente, nenhum homem tem poder de curar, quem cura é Jesus. Nós vamos lá porque nós buscamos a cura pelo nome de Jesus. Quem faz o milagre não sou eu, Deus. Quem faz o milagre é Deus, quem faz o milagre é Jesus. Apenas nós cremos no poder de Deus para curar. E o pessoal de Brejinho, lembrando aí que no Verbo da Vida Brejinho, 7h20 da noite, sábado, eu vou estar aí realizando um culto de avivamento e milagre. Será sábado, 7h20 da noite em Brejinho. Domingo, como sempre, a gente tem aquele culto da família, de celebração, na Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim, sendo que é às 19 horas. David quer dar alguma consideração final e também mandar um abraço aí para o pessoal do grupo? Amém, amém, pessoal. Não perca hoje o culto das mulheres. Você que é mulher, Noite das Maravilhas, culto poderoso. Irmã Eusimere, Laís, Socorro, Paz do Senhor, irmão Lucas, irmã Cida, do irmão Neto também, Marilene, muita gente conectada hoje, graças a Deus. Continue assim, pessoal, buscando ao Senhor a paz. É isso aí, pessoal. Declaro uma semana abençoada, que o meu Deus te guarde, que o meu Deus te proteja, que o meu Deus te livre de todo mal. Que o Espírito Santo venha fazer morada na tua vida, na tua família e na tua casa, em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima terça, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço aí no coração de vocês. Amém.